Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William Prado, sou professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, e venho aqui para mais um encontro com vocês de nossa revisão Enem, na sequência ainda de conteúdos de cálculos. A última aula foi de mol, hoje trabalhamos balanceamento de reações químicas ou de equações, para nos próximos encontros entrarmos em estequiometria. Bom, esse conteúdo de hoje é um conteúdo que vocês já viram provavelmente em outras séries, até no nono ano a gente costuma trabalhar balanceamento de reações químicas, e é uma parte importante, porque uma equação não balanceada, ela pode levar a um erro, a uma falha numa questão por uma bobeira, que é um conteúdo simples e comum. Então a gente precisa montar uma equação química numa questão, montar a reação e já fazer o balanceamento. Porque do ponto de vista quantitativo, uma reação não balanceada pode fornecer um resultado incoerente e inconsistente com o que se espera. Beleza? Antes de começar de fato a trabalhar o balanceamento de uma reação química, eu quero só abordar o porquê de balancear uma reação química. Existem as chamadas leis ponderais, e eu vou trabalhar apenas uma dessas leis, que é a lei da conservação das massas, famosa lei de Lavoisier, no qual ele mostrou, por meio de reações químicas, que a soma das massas dos reagentes de uma reação química sempre dava igual à soma da massa dos produtos dessa mesma reação química, desde que o sistema fosse um sistema fechado. Ou seja, ele provou que a massa do sistema como um todo se conserva, e o que se tem em massa antes e depois de uma reação acontecer não muda. Ou seja, podemos dizer e resumir essa sua lei como aquela frase famosa da química que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, numa reação química, por exemplo, quando você queima um papel, o queimar do papel não queima a matéria e faz ela desaparecer, apenas queima aqueles reagentes, né, uma reação de queima naturalmente, e modifica quimicamente a composição. Então gera novas substâncias que dão origem aos produtos. Contudo, os átomos em quantidade, né, de átomos que tem no início da reação e no final são os mesmos para os mesmos elementos. Ou seja, ao queimar o papel, não desaparece átomos e nem surgem novos átomos, apenas eles são reconstruídos no processo de transformação, dando origem a novas substâncias, ou seja, é uma transformação química da matéria, neste caso, porém, sem surgimento nem desaparecimento de matéria. Ocorre apenas uma modificação, apenas uma transformação. Compreendido? Então, como primeiro exemplo, eu trago aqui uma reação para mostrar o seguinte. Eu tenho aqui a queima do butano, isso que seria o gás de cozinha. Vejam bem, olha o primeiro caso, primeiro carbono do C4H10. Esse 4 como índice no carbono indica que nos reagentes eu tinha 4 carbonos. Lá nos produtos eu tenho apenas eu tenho CO2. Então esse carbono depois indica que eu tenho 4 carbonos antes, um carbono nos produtos. Eu pergunto a vocês, existe uma proporção estequiométrica nos carbonos nessa reação química? Não. Quer dizer que durante esse processo de reação química de queima desse componente do butano, gerou gás carbônico, gerou água. Porém, a quantidade de átomos está diferente antes e depois. Por que, William? Porque essa reação não está devidamente balanceada. E aí que entra a proporção. Se eu trabalhar numa questão em química, uma questão que envolva quantidade, informações quantitativas, se eu uso essa reação do modo como ela está colocada, eu vou levar a resposta correta? Não, porque eu estou vendo que a reação está fora de proporção e eu preciso equilibrar os dois lados para que eu enxergue nos reagentes e nos produtos a mesma quantidade de átomos dos mesmos elementos. Então eu tenho aqui, olha o carbono, C4 de um lado, C1 do outro lado. Veja que no produto não tem nenhum índice escrito. Quando não há nenhum índice, sugere-se que seja 1. Então eu tenho já hidrogênio 10 de um lado e 2 do outro. Ou seja, perceba que está tudo fora de proporção, tanto o carbono quanto o hidrogênio e também o oxigênio. Eu tenho 2 nos reagentes e tenho somando 3 nos produtos, 2 no CO2 e 1 na água. Ou seja, eu tenho uma reação totalmente desequilibrada, onde não foi obedecida a proporção já observada por Lavoisier na sua lei da conservação das massas.
Aqui eu estou tendo um desaparecimento e surgimento de alguns átomos, ou seja, está procedente? Está balanceada? Não. Então é aí que entra nossa aula de hoje, equilibrar esta reação química para que toda ela apresente a mesma proporção e apresente a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos dessa reação química. Beleza? Então vamos aqui, ó. Trouxe como exemplo a decomposição do carbonato de cálcio, que é o calcário, virando óxido de cálcio e gás carbônico. Percebam comigo, eu tenho inicialmente reagentes, depois eu tenho produtos na transformação química, e vamos contar quantos átomos tem dos diferentes elementos nessa reação química. Nos reagentes, 1 cálcio, 1 carbono e 3 oxigênios. Todo mundo enxerga isso? Procurei CaCO3. Bom, agora vá nos produtos. Eu tenho 1 cálcio no Cal, 1 carbono no CO2 e eu tenho 3 oxigênios. 1 no Cal, CaO, e 2 no gás carbônico, CO2, somando 3. Gente, então eu posso dizer que essa reação ela está equilibrada, ou seja, ela já está balanceada. Significa dizer que se eu colocar aqui, como eu coloquei em vermelho, 1, 1 e 1, antes de cada substância, eu tenho uma reação equilibrada ou balanceada com os menores coeficientes estequiométricos possíveis para ela, que é 1, 1 e 1. Porém, nem sempre uma equação química vem numa prova já balanceada. Às vezes, e é muito mais comum, você precisar balancear a reação para então fazer o seu cálculo, que é o caso do exemplo 2. Veja comigo, eu tenho aqui o gás metano, o gás natural, CH4. Isso é uma reação de combustão, importante saber isso. A reação de combustão é a reação mais cobrada na prova do Enem, na parte específica de termoquímica, é muito comum. Então, trabalhar com queima de combustíveis ou a sua combustão é um ponto-chave na prova do Enem, é bom que a gente saiba como montar a reação também. Então, ó, toda queima de qualquer combustível, qualquer componente que contenha carbono e hidrogênio, sempre vai gerar duas substâncias, que é o gás carbônico e a água, como está mostrado nessa reação química. Ok? Vamos adiante. Bato o olho e já enxergo que a reação está desbalanceada, porque eu tenho um carbono de um lado, um carbono do outro. Carbono está ok. Mas olha o hidrogênio. 4 de um lado, 2 do outro. Olha o oxigênio. 2 de um lado e 3 do outro. É equação desbalanceada. É aí que começa a nossa aula de hoje. Eu tenho diferentes quantidades de átomos do mesmo elemento, então ela está desbalanceada. E a gente começa aqui, ó. O que o Lavoisier disse? Notem que a quantidade de átomos do mesmo elemento está diferente entre produtos e reagentes. E como eu sei que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente passa o slide para entender como balancear essa equação química, sabendo que se eu colocar 1 em cada substância, ela vai continuar desbalanceada, ou seja, ela vai continuar fora de proporção. Vamos adiante? Começando com um macetezinho bem simples, eu sempre começo balanceando os metais, depois os ametais e na sequência carbono, hidrogênio e oxigênio. É o macete do macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Will, isso dá certo para todos os casos? Claro que não. Para a maioria deles, sim. Então, assim, a nível de Enem, é um macete que nos ajuda bastante, porque no Enem as equações que vêm desbalanceadas são equações mais simples, normalmente assim funciona. Queridos, carbono, nota uma coisa, eu tenho um carbono de cada lado. Se eu colocar o coeficiente 1 para os dois, eu vou ter 1 em vermelho vezes o 1 da quantidade de carbonos embaixo, que é 1 também, eu vou ter 1 de cada lado. Já balanceei o carbono, beleza? Porém, nesse composto metano CH4, o 1 que vem antes também balanceia o hidrogênio. 1 vezes 4, eu vou ter 4 hidrogênios. Vai nos produtos agora, foca na água, H2O, eu tenho apenas 2 hidrogênios. Então, o que eu posso pensar? Bom, eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes e eu preciso ter 4 também nos produtos. Se eu dividir o 4 que eu tenho nos reagentes pelo 2 que eu já tenho nos produtos, eu descubro o que, gente? Que o índice da minha água vai ser quanto? Olha aí, eu tenho 4 antes e tenho 2 depois.
Se eu trocar aqui a minha interrogação por um 2, eu passo a ter 4 hidrogênios antes e 4 hidrogênios depois. Já balanceei o carbono e o hidrogênio. Agora vai nos produtos. E vamos fechar o oxigênio. Gás carbônico, CO2. Água, o 2 veio antes. Então eu tenho 2 oxigênios no gás carbônico, 2 oxigênios na água. Olha aqui, 2 de cada lado. Quando eu somo os dois, eu tenho 4 oxigênios. Aí gera agora uma interrogação aonde? No O2, lá nos reagentes. Bom, qual o número? Eu multiplico pelo 2 do índice. Índice é um númerozinho pequeno, de baixo, para virar 4. Então eu descubro que o coeficiente do O2 nos reagentes vai ser quanto? 2 também. Agora eu passo a ter 4 oxigênios antes e 4 oxigênios depois. Agora eu tenho uma equação plenamente balanceada, porque a quantidade de átomos antes e depois do mesmo elemento está equilibrado, ou seja, não se criou nem se perdeu matéria nessa reação química. Beleza? Mais um exemplo, uma reação bastante cobrada em provas, de modo especial no Enem, reação de neutralização. Will, que reação é essa? Ácido base sempre gera o quê? Sal e água. Revisem. Bom, nesse caso, o magnésio é um metal e pela regra do Macho, eu começo sempre pelos metais no balanceamento. Então, nota uma coisa, magnésio é metal. Se eu coloco um antes dos dois magnésios no produto e no reagente, eu já fecho o magnésio do processo. Então, já tenho um magnésio de cada lado. Beleza? Bom, foca no sal, nos produtos MgCl2. Quando eu coloco esse 1 em vermelho antes, ele também balanceia o cloro. Então, eu vou ter agora 1 vezes 2, 2 cloros. Vai no primeiro componente, primeira substância, HCl. Qual o coeficiente estequiométrico? Eu multiplico pelo cloro, que eu vi que tem 1 como índice, para virar 2. Descubro, então, que o coeficiente do HCl vai ser 2, para equilibrar a quantidade de cloros. Tranquilo? Agora veja o hidrogênio. Primeiro eu tenho 2Hs no primeiro composto. Depois eu tenho mais 2Hs no segundo composto. Tenho aqui, 1 vezes 2, que está fora, 2. Vezes 1 do H de dentro, 2. Com o 2 que já tinha no HCl, 4. Já sei o quê? Que o coeficiente do H2O tem que ser quanto, gente? 2 também, para igualar o número 4 de hidrogênios antes e depois da reação. Well, William, e o oxigênio? Bom, é muito comum que o oxigênio ele se balanceie sozinho, porque ele é o último a ser balanceado. Isso pode acontecer. Então, só confira. Primeiro, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Lá nos produtos, eu tenho 2 na água. 2 vezes 1 do oxigênio, 2 também. Está equilibrado? Com certeza. Agora eu tenho uma equação de neutralização plenamente o quê, queridos? Plenamente balanceada, porque a quantidade de átomos iguais antes e depois é a mesma. Beleza? Mais um caso. Essa é uma reação famosa, é a queima da gasolina. É um combustível muito comum, acaba sendo muito cobrado. Eu trouxe novamente uma reação de combustão, porque nesta aqui aparece uma particularidade. Vai aparecer uma fração no balanceamento ou um número decimal. Pode acontecer isso? Claro que sim. Primeiro, eu tenho 8 carbonos antes e 1 carbono depois. O que eu faço? Para manter a menor quantidade de átomos possível, eu vou colocar 1 ao lado do C8 e 8 ao lado do gás carbônico, porque eu vou manter a quantidade de 8 carbonos nos reagentes e 8 nos produtos. E eu já fechei com isso os carbonos. Compreendido? Agora perceba uma coisa. Quando eu faço isso, eu também balanceio o átomo de hidrogênio. Então, eu passo a ter 1 vezes 18, 18 hidrogênios nos reagentes. Concordam? A pergunta é, qual é o número da interrogação nos produtos, que vezes 2 da água dá 18? Já descubro que eu tenho que o coeficiente da água vai ser 9. Até aqui, tranquilo? Perfeito. Agora, veja comigo. Oxigênio
No gás carbônico, 16. 8 vezes 2. Na água, 9. 9 mais 16, eu vou ter 25. A pergunta agora é, qual é o coeficiente que vezes 2 dá 25? Aí você tem duas opções. Ou você usa o próprio número ímpar sobre 2, seria então 25 sobre 2. Por que, William? Gente, 25 sobre 2 vezes 2 dá quanto? Corta 2 em cima com 2 embaixo, sobra quanto? 25. O William poderia colocar 12,5? Poderia também. Não tem nenhum problema. Certo? Se você preferir trabalhar com a equação balanceada com os menores coeficientes inteiros, o que você faz? Para manter a proporção estequiométrica, sempre deve multiplicar toda a equação, toda, pelo denominador da fração. Ou seja, eu vou multiplicar por 2 toda a equação química. Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui 2C8H18 mais 25O2 mais 16 gás carbônico mais 18 águas. Eu tenho uma equação balanceada com os menores coeficientes inteiros possível para essa reação. William, qual está certo, a de cima ou de baixo? As duas, porque elas têm a mesma proporção. Uma é o dobro da outra, ou seja, não estou ferindo nenhum princípio de proporção, nem quantidade em massa de cada átomo presente na reação, tanto em cima quanto embaixo. Então as duas estão corretas. Era só para vocês verem que existem reações que o balanceamento pode dar uma fração? Sim. Um decimal? Por que não? Beleza? Para a última reação, eu trouxe aqui uma reação entre um ácido, que é o H3PO4, ácido fosfórico, e magnésio metálico, gerando o fosfato de magnésio e liberando gás hidrogênio. Queridos, magnésio metal. Então, começa balanceando os metais. Bom, eu tenho um magnésio no reagente e 3 nos produtos. O que eu faço? Inverto ali os números. Eu vou colocar 3 no reagente, 1 no produto, para que eu tenha 3 magnésios de cada lado. Já fechei o magnésio. Tranquilo? Agora nota comigo uma coisa. Normalmente, quando existe o chamado radical nas moléculas, o que é um radical? PO4, SO4, NO3, são grupos que andam juntos antes e depois. Você pode ver que eu tenho H3PO4 e depois eu tenho MG3PO42. Olha que o PO4 está agrupado antes e depois, é porque ele é um radical químico, ele não sofreu modificação na transformação química, beleza? Ele se mantém como PO4. Bom, normalmente a quantidade dos radicais antes e depois é a mesma. Então, olha só, eu tenho 2 radicais PO4 nos produtos, porque 1 vezes 2 lá fora do parênteses, está vendo? Dá 2. Então, eu posso colocar um 2 ali no H3PO4? Não posso, eu devo, para manter a quantidade dos radicais iguais antes e depois da reação química. Beleza? Bom, só falta agora balancear o hidrogênio. Olha o primeiro componente, H3PO4. Qual foi o coeficiente que nós demos a ele? 2. Quantos H's tem no índice? 3. 2 vezes 3? 6. Vai lá na última substância. Tu precisa que apareça 6 hidrogênios no H2. Qual seria o menor coeficiente possível? O menor não, o único coeficiente possível que vezes 2 vire 6. Queridos, na hora a gente mata a charada. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Eu tenho uma equação balanceada. Compreendido? Então, vimos uma reação de combustão, de neutralização, reação com fração ou decimal, reação com radicais. É tipo um exemplo de cada possível, mais comum, claro, casos mais comuns, que não envolvem, por exemplo, um balanceamento redox. William, por que você não abordou o caso redox nesta aula? Porque o nível de questões, de equações químicas da prova do Enem não exige da gente fazer um balanceamento via oxirredução. Então, acaba que o método de tentativa é suficiente para as questões do Enem. Tranquilo? Por isso, não abordei o balanceamento redox aqui, porque envolve outros conceitos, envolve NOx. Aí viraria uma aula bem maior e não cabe nesse momento
essa abordagem, tranquilo? Mas para o Enem, vocês verão nas questões, nas listas daqui para frente, que ou elas são equações simples de balancear, nada tão complicado, e não exige conceitos tão complexos como balanceamento via oxirredução. Beleza? Bom, estou deixando para vocês que estão assistindo a aula esse caso de baixo, que é uma reação de neutralização, o caso 2, e o caso 3 é uma reação entre um sal e um ácido, então ele vai gerar um outro sal e, no caso, um outro ácido que sofreu decomposição e vira gás carbônico e água. Mas, enfim, então tem uma reação 2 e a reação 3, que é para vocês treinarem em casa o balanceamento químico das equações e, claro, complementar com o que eu ainda vou mandar na lista de exercícios. Queridos, balanceamento de reações químicas no Enem. Will, como é que é isso no Enem? A nível de Enem eu tenho uma sugestão, uma dica e uma orientação. Revisem 2 reações importantes para a prova do Enem e que normalmente não vêm prontas, não vêm montadas. Uma delas é a reação de combustão, carro-chefe na prova do Enem. Falou queima, combustão, joga oxigênio e forma gás carbônico e água e depois balanceie a reação. Então, combustível mais comburente, comburente é o oxigênio, formando, bota a setinha, CO2 e água. Isso é uma reação de combustão completa. Tranquilo? E qual é a outra reação famosa, boa de Enem, que a gente precisa saber o resultado? Reação de neutralização. Toda reação entre um ácido e uma base. Então, eu tenho ali, toda vez que eu reajo um ácido químico com a base, eu sempre tenho a formação de um sal e moléculas de água. Aí você faz o quê? Monta a reação química, dá o sal, joga água no final, gente, e balanceia a reação química. Então, veja uma coisa, você tem que ter a habilidade de primeiro montar a reação. Montar a reação é a parte inicial. E na sequência, após montar a reação, balancear a reação química e daí sim dar sequência na resolução da questão. Compreendido? E aqui eu faço uma observação interessante. Várias questões do Enem já nos traz a equação química balanceada. Isso é muito bacana. Não são todas, longe disso, mas várias questões do Enem já vêm com equações químicas montadas e balanceadas. Obviamente, se a questão trouxer para você montar a reação, é óbvio que quem monta balanceia a reação. Mas é comum, muitas vezes, quando o Enem te dá a reação já prontinha, montadinha, ela já vir com balanceamento pronto. Olha que praticidade. Mas, enfim, é bom saber? Não, é necessário, é indispensável. Porque vai que esse ano vem uma equação que não esteja balanceada e você precisa balancear ela. Então, saiba fazer isso, porque é o básico do conteúdo, é montar e balancear uma reação de combustão e uma reação de neutralização. Beleza, queridos? Finalizo aqui nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre balanceamento. Isso aqui você só aprende praticando. Então, pegue o material, pegue a lista, tente fazer o máximo que você puder para alcançar o máximo de compreensão e que isso fique o mais simples possível, dada a sua habilidade de ter feito tanto, repetiu, que tornou uma coisa bem leve de ser respondida. Tranquilo, queridos? Um grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.